despertar da consciência, do átomo ao anjo, por Sebastião. É comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da oração, da meditação, o que não é habitual em outras ocasiões, gerando inquietação e mal-estar. Ocorre que, estando arquivados no inconsciente, quando esse é ativado pelo polo edificante, logo o outro encerra sua cortina e libera o adversário. Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior e as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência. São sensações visuais, gustativas, olfativas, auditivas, táteis, com as quais convive em regime de escravidão e que assomam no silêncio na concentração, ocupando o espaço mental, desviando a atenção da meta que busca. São ruídos externos que, em outras circunstâncias, não são percebidos. Imagens visuais arquivadas, aparentemente esquecidas. Olfação excitada, que provoca o apetite, coceiras e comichões que surgem simultâneos em várias partes do corpo. Salivação e desejo de alimentar-se, tomando centros de interesse e desviando-os da finalidade libertadora. A mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência para a lucidez. Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença nesse lar que nos acolhe, nessa universidade que nos instrui e neste hospital que cria a ambiência para o processo de autocura. O tema de hoje é algo muito simples, não tão simples, é compreender a sua estrutura nas suas causas. Eu vou centrar a minha atenção não em falar mais do mesmo, daquilo que vocês já sabem a respeito da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, mas algo que possa acrescentar no já dito. E vou procurar não falar pouca coisa de muita coisa, mas em especial muita coisa de pouca coisa. Tentar aprofundar no texto e procurar além falar de coisas simples com profundidade, não o contrário, conforme normalmente fazemos e ficando na superfície. Mas antes de começarmos o nosso estudo, precisamos lembrar do que somos, o que é o ser humano, o que está encarnado e o que é o espírito imortal. Porque o homem, conforme consta na obra A Gênese, no capítulo 2, no item 27, é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele, espírito, seria Deus. De modo que o corpo é o efeito, segundo Joana de Ângeles. O espírito é a causa. E não tem como dissociar um do outro. Vendo essa possibilidade do que está encarnado não ser o espírito na totalidade, com Joana de Ângeles, a personalidade é uma diminuta fração desse ser imortal que, segundo a autora, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E a personalidade normalmente é constituída de essências e de substâncias. As essências são imanências da consciência profunda do que não está encarnado. E as substâncias derivam-se do inconsciente, que aguarda por promoção
e ao mesmo tempo das experiências, das permutas com o entorno. De modo que, na essência, somos o superconsciente. O tesouro que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. O reino de Deus em nós, onde morejam Deus e o Cristo também. O Deus interno, o Cristo interior. Ao mesmo tempo, em torno dessa realidade íntima, chamamos de o inconsciente. Mas entre o inconsciente e o superconsciente está o Cristo interno, a nossa vontade, o anjo da guarda, o mentor ou o guia espiritual. Vocês podem dar o nome que quiser. Se quiser inventar um outro nome, também pode. Desde que entenda que esse ser está a serviço da consciência e qualquer coisa que ele queira trazer para o consciente, que é o campo mental, ele precisa passar pelo nosso umbral. Por isso pedimos a leitura que todas as vezes que vamos fazer uma oração, que seria uma expressão do superconsciente, pode acontecer da mente ser invadida por seres do inconsciente. De modo que, após o inconsciente, está o consciente, que é a mente. Então, qualquer coisa que queiramos trazer para o mundo mental, o nosso campo racional, onde está a inteligência, a imaginação, a nossa própria memória, o link com o inconsciente e o superconsciente, e com o subconsciente também, o pensamento como capacidade criativa e outros potenciais correlatos. Após a mente está o subconsciente. Qualquer coisa que pensemos não tem como chegar ao universo perispiritual sem passar pelo subconsciente, onde estão as essências e as substâncias. As substâncias são frações do inconsciente a ser aprimorado e, ao mesmo tempo, geridas ou regidas pelas imanências das essências do superconsciente, como virtudes que coordenam a pauta. A função do subconsciente é governar em plena harmonia com as leis o universo perispiritual e o físico, sendo este universo perispiritual basicamente constituído de instintos, sensações, emoções, sentimentos, e no campo mental começa a manifestação tanto dos pensamentos quanto da inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. Está tudo tranquilo por aqui? Eu estou entendendo tudo. Vou fazer esse esquema que eu acabei de dizer com as matrioscas. Vai ficar mais prático, vai ficar mais fácil. Esta maior vai representar o superconsciente, o espírito, o ser imortal, a síntese de todas as nossas vivências. Joana de Ângeles. Ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Nele, segundo Leon Denis, a maior de todas as potências é a vontade. Com ela, podemos vencer qualquer dificuldade, inclusive a morte, conforme consta com o autor na obra Depois da Morte, e também no problema do ser, destino e da dor. Então, se a vontade é a maior de todas as potências, para Joana de Ângeles, a vontade está a serviço da consciência. Para Emmanuel, é ela que vai gerenciar a mente. Mas, como eu disse, entre ela e a mente está o nosso inconsciente, a soma dos conteúdos adquiridos, mas não promovidos, onde estão os nossos vícios, os traumas, os conflitos, todas as entidades com o nome de subpersonalidades, já que as superpersonalidades compõem essa realidade, e ao mesmo tempo personalidades inteiras animadas em outras etapas. Porque numa etapa nós podemos derrapar totalmente, e ao invés de avançar, construímos um patrimônio vicioso.
e nas futuras encarnações, porque Allan Kardec muda a sua tese de reencarnação para encarnação no decorrer de sua obra, está muito claro a ideia. Porque antes, reencarnação sou eu que volto na totalidade. Não deixo nada na retaguarda. Volto inteiro. E na encarnação volta-se uma fração. E para entender isso, uma das manifestações consta na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, um artigo chamado O Sono do Espírito. O Dr. Calais era um médico quando encarnado, e ele vivenciou a medicina diferente dos seus colegas. Ele buscava sempre a cura do físico na transformação moral do indivíduo. Porque com Allan Kardec em A Gênese temos, se o médico soubesse o valor do magnetismo de suas palavras, ele curaria os seus pacientes com as palavras, que têm o poder de interferir no físico e no moral de quem ouve. E o Dr. Calais, interferindo no moral, trazia a realidade íntima à tona, para a correção das causas. Porque a alopatia, todas as terapêuticas alternativas, a começar pela homeopatia, fitoterapia e tantas outras, não fazem mais do que aliviar os efeitos. Enfermidade nenhuma pode ser curada com medicações, segundo Emmanuel. A saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Isso está na obra Emmanuel. De modo que a medicina do futuro será puramente espiritual, segundo o autor. Teremos que voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos, na nossa própria personalidade e na natureza que nos acerca. De modo que o Dr. Calais, num dado momento, como a lei de destruição é uma lei natural, tudo morre para renascer, para renovar-se, e ele se vê no plano espiritual, não mais curando corpos, agora curando almas, na velocidade do pensamento. Tente imaginar a velocidade do pensamento e imagine ele na fila do SUS atendendo, no SUS espiritual, atendendo a cura da alma. Mas de repente, por ser a cada um conforme as suas obras, ele se vê fora daquele corpo perispiritual também, dentro de uma sala, de um ambiente como esse. E olha e percebe vários acadêmicos dentro da sala. Ele questiona-os, eles respondem, e quando a resposta chega à sua consciência individual, ele percebe que estava respondendo a ele próprio. A isso chamamos consciência, a soma das nossas vivências. Então tinha vários terapeutas na área da medicina que, segundo Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Hahnemann, o precursor da medicina espiritual, ele narra com clareza que hoje o precursor da medicina espiritual fora antes o pai da homeopatia, e ainda com extrema certeza que antes de ser o pai da homeopatia foi o precursor do magnetismo Paracelso. E sugere que antes ele teria sido Hipócrates, o pai da medicina. Então imagina Dr. Calais olhando para esse pessoal, porque percebe-se também com clareza que nós estamos falando do mesmo elemento. Então agora, quando ele volta para perguntar de novo, ele não vê mais vários, vê um só. Somos um, embora sendo a expressão de muitos. E começa a passar num telão. O 8D nós conhecemos já por aqui, mas lá é um pouquinho mais avançada a tecnologia, e ele começa a ver onde o primeiro estudante de medicina começou. Vamos imaginar Hipócrates, quais os corpos, os veículos que ele usou, onde ele concluiu a sua etapa. Onde o segundo começou, e o segundo era um outro ser que não era o primeiro. Se fosse a reencarnação, o primeiro deixaria de existir e ficaria só o segundo. Onde começou, os veículos, as situações, onde concluiu, até chegar na sua vez
de Dr. Calais, vivenciar o que foi teorizado. Por isso que a personalidade atual é feita de essências. Então, o conhecimento já acumulado, colocado na pauta para ser vivenciado. E de substâncias, os veículos a serem construídos, porque na velocidade de um relâmpago, ainda não calculei o relâmpago, porque cada um na sua velocidade, mas é muito rápido, conforme consta no Livro dos Espíritos. Quando entramos na atmosfera de um planeta, assimilamos o energismo e formamos o nosso perispírito. E eu pergunto a vocês, eu sou um ET, vindo de outro planeta. Esse povo que vai formar o meu perispírito me conhece? Esses terráqueos têm noção da minha realidade? Eu me apresentei para eles? Não. E os elementos para a composição do corpo físico também pertencem ao universo planetário. Energias mais densificadas, mas ambas, energias que compõem o corpo e que compõem o perispírito, ambas têm a sua origem, segundo Allan Kardec, em A Gênese, no fluido universal. Nós estaremos assimilando fluidos rarefeitos ou condensados para confeccionarem essas espaçonaves. Espaçonaves que podem, segundo Allan Kardec, na questão 1011 do Livro dos Espíritos, ter moléculas de seres que conhecemos. E às vezes átomos de seres da época das cavernas no nosso corpo biológico. Tendências nesse corpo físico, tendências nesse corpo perispiritual. E na questão 605 e 605A do Livro dos Espíritos, na 605A, uma nota do próprio Kardec: o espírito, ao encarnar, não ao reencarnar, ao encarnar no corpo do homem, porque segundo José Herculano Pires, neste momento eu estou me ligando a um outro ser que não é o meu próprio ser. Que Gabriel Delany, na obra Alma Imortal, dissocia a alma do corpo, percebe que o corpo é uma entidade com vontade e autonomia própria, e a alma também. Se ela não o conhece, ele tem autoridade, segundo consta com Lancelin Miramês na obra Iniciação Viagem Astral, para expulsar a alma do seu cenário. O corpo tem essa autoridade. Tanto que vocês ouviram também na leitura que quando intencionamos o despertar de nossa consciência, o corpo pode boicotar nosso projeto. Então, o corpo acomodado em uma mente viciosa dificulta o despertar de nossa consciência. Mas como nós, em Espiritismo, estudamos a origem da vida, a sua natureza e sua destinação, nós que não faltamos às aulas de química, de física, de biologia, de anatomia, de fisiologia, de embriogenia e tantas outras, porque Kardec passou e deixou o rastro. E ele estudou mais de 30 ciências correlatas para entender o ser. Porque num dado momento ele pensava que estava diante de um patrimônio de bilhões de anos, desde o átomo primitivo até o homem. Mas ele percebe que estava diante de uma realidade confeccionada na atual encarnação, trabalhando conteúdos sim de outras épocas, mas construindo novas realidades e interagindo com o contexto. E às vezes, conforme Gabriel Delany na obra Alma Imortal, quando a pessoa é diagnosticada como louca, porque agora a síndrome do pânico ficou para trás, pode nos levar à loucura, a ansiedade que vai gerar os estados da síndrome e a depressão que vai gerar também os transtornos de ansiedade. Isso seriam fichinhas diante da loucura. E quando ele dissocia a consciência encarnada no corpo, a alma dele, o espírito narra: eu não sou louco, o meu corpo é que está enfermo. Quer dizer, eu não estou conseguindo governar esse negócio, porque quando os meus pais desejaram me conceber, desejaram algo que eu não queria vivenciar. E começaram desde a concepção o exercício da maledicência e foi gravando tudo isso nesses elementos, e agora eu não sei como conduzir isso, não tenho valores, não tenho cacife para sobressair sobre isto. Tanto que Allan Kardec coloca que quando o espírito encarna no corpo do homem, se a matéria do corpo o influenciar, ela o leva rumo à brutalidade.
Se ele influenciar a matéria, ele a leva rumo à angelitude. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 24, consta que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Ou seja, todo energismo biológico vai transformar-se em energia perispiritual. E o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, vírgula, que é a natureza dos espíritos puros. E Allan Kardec narra que o perispírito é a alma evoluindo, a alma que está sendo edificada. Um ponto de autoconsciência pura, a semelhança de uma semente lançada no terreno perispiritual e biológico, vai gerar a nova árvore. Então a alma está viajando como se fosse a seiva dentro dessas árvores para transformar-se numa semente para gerar futuras árvores. Está mais ou menos claro? Do inconsciente é selecionado alguma coisa, mas antes foi selecionada de lá, colocado a serviço da vontade que vai gerenciar a nova criação. E a primeira criação da vontade, em obediência à consciência, regida pela intuição, a própria vontade, vai criar o mundo mental, ou laboratório. A mente é uma emanação da consciência, segundo Joana de Ângeles. A gerente é a vontade, segundo Emmanuel. Então hoje a autora narra que a vontade em obediência à mente, a vontade sendo o Cristo interno e ali representando o Deus interno, basta vocês lembrar de Jesus. Não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. Não é Deus o Criador, Deus é Criador. A obra é Ele próprio, ou existe nele. Ele não é um autor que criou a obra fora de si, conforme consta na questão 14 do Livro dos Espíritos. Ele não é imaterial e imutável, conforme consta na questão 13. Porque se ele fosse imaterial, eu não estaria em Deus. Eu estaria em qualquer lugar, menos nele. Se ele fosse imutável, eu não transformaria. Eu não teria o meu processo de transformação. Como eu sou uma expressão dele, na expressão ele é mutável sim, imaterial sim. Porque somos expressões de Deus, conforme vários autores, a começar por Leon Denis na obra O Grande Enigma. Então Deus, a luz incriada, o Verbo Criador e o Cristo cósmico, três expressões dessa força suprema do universo. Mas ao mesmo tempo, espírito, força, matéria, são três expressões da mesma unidade. Então na essência ele pode ser imutável, como no superconsciente também somos. O que se construiu aqui torna-se imortal. Sofre sim transformações infindáveis, mas não morre, não perdemos mais o nosso patrimônio, e a partir daqui só há aprimoramento e expansão. Aqui não há morte e renascimento. A natureza é considerada aqui, a partir da mente cósmica, onde tudo morre para renascer. Nada se perde, apenas tudo se transforma, na visão de Lavoisier. E do inconsciente, tendo o consciente, que é a mente, como parâmetro, como campo de trabalho, escolhemos algo para ser trabalhado sobre a regência da vontade, a intuição vinda da consciência para direcioná-la. Escolhemos algo do inconsciente e, ao mesmo tempo, a mente como expressão ou emanação da consciência como laboratório. E agora, o que escolhemos do inconsciente para ser trabalhado na atual encarnação, sobre a regência do superconsciente, uma fração desse super que fecundou a vontade, quando aproxima-se da mente, transforma-se parte da sua essência num pensamento. E conforme Allan Kardec, no item 76 do Livro dos Espíritos, quem encarna é o pensamento. O pensamento expressando a consciência por meio da inteligência que está aqui na mente, não é outro senão o Espírito encarnado em vosso corpo.
Por isso que Joana de Ângeles narra aqui: o que encarna é um ponto de autoconsciência pura. Se a lei é a mesma para o micro e para o macro, segundo a autora, segundo André Luiz e vários outros, se uma semente transforma-se com o auxílio da terra, da água, do ar e da luz que ela vai incorporando numa árvore, uma fração do espírito deve ser a mesma coisa. Será que espírito tem semente? Animal tem, não tem? Tem animais que produzem sementes. Vocês não faltaram às aulas, porque quase enlouqueci, porque eu não tive a oportunidade de estudar, só tenho o primeiro ano primário incompleto, acesso à minha consciência, o que eu estou falando com vocês, fruto dela e de outros amigos. Mas quando leio em Kardec sementes de plantas e sementes de animais, eu falei: mas animais têm semente? Eu falei: eu conheço o ornitorrinco, embora bonitaço, tem um bico de pato, com um corpo de lontra, com pés de patos, põe ovo, tem veneno e amamento. Eu falei: quer me enlouquecer? Que negócio é esse? Camarada tem um bico de pato, tem pezinhos de pato, tem corpo de lontra, põe ovos, depois amamenta o seu filho e ainda tem veneno como a serpente. Falei: aqui está um negócio a ser estudado. E quando a gente vê a pluma do mar, que tem raízes e produz semente, e é um animal, a colônia de micro-organismo, falei: eu já estou doidaço nesse negócio de estudar espiritismo, estudando a vida. E árvores no fundo do mar que andam, dragão marinho que parece um galinho de planta, nadando, dragão marinho folhado, a lesma folha que ao mesmo tempo é vegetal e animal. Entre o animal e o vegetal está ali a fronteira, o sub-reino, que nutre de tudo que necessita como animal, apenas em 2 semanas, comendo de um único alimento, de um único elemento, de uma única alga. E a gente quer comer 30 coisas num só dia. Ela, bonitona, somente 2 semanas ela come como animal. O resto do ano faz fotossíntese. E nós não somos a síntese do vegetal, do mineral, do animal, do pré-humano, expressando-nos como humanos, conforme consta na questão 585 do Livro dos Espíritos. Só faltou ali o pré-humano que Allan Kardec colocou em outra obra. Está na Revista Espírita, está também, me parece que em Obras Póstumas. Obras Póstumas ele colocou um nome bonitinho: humanimalidade. Esse reino pré-humano. E em outras obras, pré-humano ou sub-humano. Onde estão essas informações? Para que eu possa comer o mínimo como uma lesma folha e fazer fotossíntese o resto do ano. Porque o reino vegetal não faz outra coisa a não ser transformar luz em alguma coisa, conforme os doutores em biologia. Agora, vamos construir o perispírito para compor o terreno de nossa atual encarnação. Então está aqui o subconsciente, e é ele que vai gerenciar esse universo, que vai ser construído com auxílio da mente, sob a regência da vontade, na velocidade do pensamento. E o padrão vibracional para atrair o energismo, vocês perceberam que nasceu do subconsciente. O subconsciente é que vai estabelecer um padrão, porque é ele que vai executar a obra para atrair os elementos do contexto conforme a obra a ser executada, os valores morais empenhados e etc. Agora ele precisa de algo para materializar o que lhe passar. E nós sabemos que o corpo físico está dentro do perispírito, conforme Joana de Ângeles. O corpo físico. O perispírito é constituído, segundo André Luiz, de átomos aquém, antes, que nós chamamos de princípios vitais. Átomos em dimensão semelhante à do físico, só que em estados vibracionais diferentes, que nós chamamos de fluidos vitais. E energia depois, aquém do urânio, que nós chamamos de psiátomos, a energia que organiza e mantém a vida. Então a primeira energia gera os elementos subatômicos e atômicos, a segunda nutre e a terceira organiza e mantém. Tudo isso está apenas na primeira camada do perispírito, que erroneamente chamamos de duplo etérico, que na realidade é tripla.
E às vezes nem o perispírito, nesta camada simples, não queremos estudar pelo menos os 4 éteres. O éter físico, responsável pela anabolização e catabolização, ou assimilação e excreção, se assim podemos dizer. O éter vital, que gerencia a força criadora do indivíduo, a energia sexual. O éter luminoso, que gerencia os nossos sentidos. E o éter refletor, que está na fronteira entre o corpo vital e o corpo emocional. E aí, quando nós usamos indevidamente o éter físico, comendo o que não deve, nós vamos usar uma energia fantástica para expulsar o que não necessitamos, ou a energia que não condiz com a realidade do físico. E gastando em excesso essa energia, geramos a impotência sexual. Porque nós vamos gastar a energia sexual para fazer o trabalho da outra, que esgotou a sua força de trabalho. E quando usamos indevidamente a força sexual, que deveria ser usada para criar a vida, criar princípios vitais, fluido vital, a própria energia vital, nós sobrecarregamos o éter que gerencia os sentidos, aí a cegueira começa a acontecer, a surdez, a insensibilidade no toque, o olfato se perturba, o paladar desorganiza. E nós sabemos que é isso que está acontecendo. E quando sobrecarregamos, vendo que não precisamos ver, ouvindo o que não deveríamos ouvir, tocando no que não deveríamos tocar, comendo o que não deveríamos comer, exercitando o paladar de forma desequilibrante, porque o sabor depende da educação do paladar. Aí você quer colocar tempero para agradar o seu paladar, para que ele não precise trabalhar. Aí nós complicamos e dificultamos a geração dos instintos nesta fronteira, que vão transformar-se em sensações e depois em emoções. Estão gravando isso porque tudo isso vai estar na depressão, na síndrome do pânico, no transtorno bipolar. Porque veja uma coisa bem simplesinha: nós sobrecarregamos de forma indevida o nosso corpo com refrigerantes. Cada átomo já é uma entidade, um aglomerado de forças menores, que segundo Emmanuel eu posso ter usado, e também André Luiz na obra Libertação, a matéria mental, que é constituída de seres incontáveis. Eu vou gravar nesses seres incontáveis o que eu pretendo e criar os infracorpúsculos. Vocês sabem o que são os infracorpúsculos? Não faltaram na aula de química. Hoje a ciência narra que os infracorpúsculos têm o nome de bósons de Higgs, a menor partícula segundo a ciência acadêmica. E para nós, em física quântica, um quantum. Um quanta, uma porção deles. Um quantum, somente uma partícula. Mas para nós, espíritos imortais, esse infracorpúsculo é o espírito, o princípio inteligente do universo, que vai se unir a outro espírito e mais outro para formar as supercordas. E depois, para chegar no bóson de Higgs, nos leptons, nos mesons, quarks. Cansa o corpo ouvir isso, não cansa? O corpo é feito de quê? Não é feito de átomos? Por que o corpo fica desconfortável? Porque quando estamos falando disso, estamos criando isso. E segundo o que nós estamos falando, na frequência que estamos falando, e isso incomoda o corpo, porque vai mexer com a sua própria estruturação. E no corpo, a cada segundo, morrem e renascem uma média de 100 milhões de células. Creio que aumentou a cifra, porque era 100 milhões quando considerarmos 100 trilhões constituindo o corpo. Hoje, sabemos que são 600 trilhões de células humanas no corpo, então a cifra, no mínimo, deve ter aumentado de 100 milhões para 600 milhões a cada segundo. E as que renascem, as que encarnam para ocupar o lugar, nascem conforme o padrão do pensamento, dos sentimentos, palavras e atitudes. Porque esses padrões que vão definir quem fica ou quem sai do nosso corpo. Leon Denis. Então a vibração de um pensamento expulsa tudo que for contrário
Olha com os olhos do perispírito que está ali atrás de vocês. Aquilo que vocês vão incorporar daqui a pouco. Se vocês passaram por lá e já reclamaram de algum, não volte lá. Porque vocês já empestearam tudo o resto para vocês. Para quem fez isso. Falei, isso aqui eu detesto. Esse eu não comeria e nem daria nem para o meu pior inimigo. Se fizer isso, peça perdão, tente se recompor, para que quanto você trouxer, ele não se revolte ao entrar no seu corpo. Porque um simples copo de refrigerante traz tanta toxina para dentro do corpo que nós teríamos a obrigação de tomar 32 copos de água de pH de 9 para extrair o excesso de toxinas. E quando esses elementos viciosos entram no corpo, transformam-se em entidades que vai pedir mais do mesmo. E no meu caso, pediu tanto mais do mesmo que eu cheguei a tomar mais de 5 litros de um determinado refrigerante que derrete os ossos com facilidade num só dia. Mais de 1 litro numa refeição. 1 litro de manhã, já em jejum, meu café da manhã. Aí, como eu deixei do refrigerante, não tive mais necessidade do café da manhã. Como hoje, só o chazinho, que está uma belezura, chazinho de cidreira sem açúcar. Que coisa formidável. Agora vocês colocam o açúcar nele, detona quase tudo que existe nele de nutridor. Aí você já traz para o corpo, e agora eu falei, agora complicou. Mas como está num ambiente evangelizado, o açúcar que está no outro docinho, e sob a regência das mais de 35 milhões de pequenas glândulas no íntimo da boca, que vai extrair a vitalidade do chá. Como o sabor depende da educação do paladar, nós vamos transformar o açúcar de um ser agressivo em um ser benéfico. Que nós podemos fazer isso. Porque se for o açúcar refinado que colocaram lá, soda cáustica, cal virgem, enxofre, etc, etc. Se foi o açúcar cristal, do qual foi extraído o refinado, ainda tem enxofre, soda cáustica. Só não tem o cal virgem, ainda tem outros elementos. O refinado não tem nada útil ao corpo, vários elementos cancerígenos, ou que pode alimentar as células cancerígenas, que adoram isto, para que elas possam sobreviver, porque todos nós temos todos os vírus que existem lá fora, aqui dentro, e a doença não é a agressão dos vírus de lá, é a perturbação dos vírus de cá. E eles não foram criados para adoecer-nos. Eles formam mais ou menos vírus, ultravírus, bactérias, vermes e micróbios e outros, 90% da massa do corpo, e foram criados para sustentar o corpo. Não são eles que geram as doenças. As doenças nascem da mente em desalinho, das emoções desgovernadas, detonando a programação que está no universo subconsciencial e etc. Então aqui está a nossa consciência. Se sintonizarmos com ela, segundo a nossa vontade, vamos pacificar o inconsciente, ao mesmo tempo harmonizar a mente, reprogramar o subconsciente e ao mesmo tempo o corpo perispiritual, o corpo biológico, assim como os seus sistemas. Todas as vezes que trazemos algo vicioso, começamos a criar uma entidade dentro do corpo, conforme os irmãos que estudam a Rosa Cruz ou que fazem parte desse segmento, eles narram: o espírito do álcool assumiu o corpo de fulano, o espírito do fumo assumiu o corpo de ciclano, o espírito da maledicência tomou conta de Beltrano. Porque nós vamos criando entidades, nós chamamos de subpersonalidades, quer sejam subdivisões que estão no físico, porque um refrigerante não existe só elementos físicos, existem. Quem fez? Gravou as suas emoções, os seus pensamentos, o seu caráter em cada átomo desses elementos. Então nós estamos trazendo a consciência de quem os confeccionou para dentro de nós. Porque se num alimento que estamos recebendo agora tem moléculas de seres que conhecemos, conforme eu citei com Allan Kardec, então é justo imaginar essa realidade. Então, dependendo do que se traz para dentro de um sistema do corpo, nós viciamos aquele sistema. E dependendo do órgão dentro do sistema, viciamos aquele órgão dentro do sistema.
ou, dependendo da situação, os tecidos daquele órgão dentro do órgão, que vai pedir mais do mesmo. Dependendo da situação, as células que compõem os tecidos também. E a dependência química é da célula. Vocês sabem disso. É ela que precisa mais do mesmo. Só que todas as vezes que pensamos sobre a regência da nossa consciência, manifestando virtudes, nós estamos reprogramando tudo isso e o nosso pensamento termina no núcleo e no entorno do núcleo da própria célula, tanto no neoplasma, onde está o DNA, quanto no citoplasma. E não tem lapso de tempo. Então eu posso estar governando a célula, que normalmente deveria ser governada por uma força instintiva que origina-se no nosso subconsciente. Essa força gerenciada pela superconsciência, promovendo elementos da inconsciência, deveria estar governando o DNA. Mas normalmente, talvez o que está governando a nossa célula é a maledicência, em suas várias expressões. A alimentação inadequada, porque eu trago o psiquismo do outro desgovernado para governar o meu. Dependendo da situação de deseducação alimentar, vocês podem perceber crianças que enlouquecem se você negar o refrigerante, que agride os pais. Refrigerante, eu não estou falando de drogas pesadas, que é a dependência, e eu não estou falando de algo que alguém me disse. Eu estou falando de alguém que tomou até 25 doses de tarja preta, que é droga, feito de cocaína, de heroína, de maconha. Vocês sabem disso. Aqui, legalizada. Ali, fala que é ilegal. Mas a pior de todas as drogas, o pensamento desgovernado. A emoção que o qualifica fora do prumo. A palavra que os manifestam indisciplinada. E a atitude que vai cultivar o que se pensa, sente e fala de forma dissonante com as diretrizes do Evangelho. Então, o que eu gostaria que vocês percebessem hoje, admitissem a possibilidade que o que está encarnado não é o Espírito na sua totalidade. E isso é fácil de perceber, não só com o Dr. Calais, como eu disse. Na obra Universo e Vida de Hernani Santana, editado pela Federação Espírita Brasileira, está muito claro que Jacó, Moisés, Elias e João Batista são 4 etapas do mesmo Espírito. Se fosse reencarnação, Jacó não existiria mais. Moisés é a bola da vez. Se fosse reencarnação, Elias é o Moisés que voltou. Moisés não existirá mais. E se assim fosse, conforme está textualmente na Bíblia, João Batista é o Elias que voltou, Elias não existiria mais. Mas como que Jesus conversou com Moisés e Elias no Monte Tabor? Com 2 seres com seu raciocínio lógico, com sua individualidade, com seu patrimônio. Por isso que Ernesto Bozano, na obra Objetivo da Vida, narra que em cada encarnação o espírito fabrica uma alma, mais uma personalidade. Na realidade, a alma é o centro da personalidade que está sendo construída. Personalidade compõe-se de quê? Da mente, do subconsciente, do perispírito, do corpo físico, com as suas subdivisões. Isso é a personalidade. Mas onde está a alma? A alma ainda não chegou no cenário. Ela vai chegar daqui a pouco. Nós estamos ainda na célula. Imagine uma célula sanguínea com mais ou menos 280 milhões de moléculas. Consciências menores com vontade e vida própria, com autonomia. A lei de liberdade é uma realidade. E de igualdade também, a 9ª e 8ª lei das 9 leis morais, 9 leis morais constantes no Livro dos Espíritos. Ou são 10? A 10ª foi uma sugestão da mente mais lúcida que eu conheço dentro da Falange Espírito da Verdade. Um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, Allan Kardec. E a Falange Espírito da Verdade aceitou a sua proposta e sintetizou as 9 como lei de justiça,
amor e caridade. Quem tiver dúvida disso, vai na obra No Rumo da Felicidade com Joana de Ângeles. Ela dedicou um capítulo para explicar isso e estudar o amor, a justiça e a caridade. E dentro de cada molécula, uma média de 10.000 átomos na célula sanguínea, apenas na célula vermelha, que é a mais simples do corpo, não a menor, mas a mais simples, porque ela não tem núcleo, ela não tem vontade própria. Quem governa a célula do sangue são as nossas emoções, os nossos instintos, sensações, sentimentos, pensamentos, que reflete diretamente nela, porque é ela que vai levar o conteúdo para o interior das demais. Então, cada átomo é um aglomerado de forças vivas, segundo André Luiz. E esses átomos nasceram da matéria mental, que, conforme vocês ouviram, vai gerar os infracorpúsculos, as linhas de forças, todo mundo subatômico, que vai culminar no que nós chamamos de bioenergia inicialmente, no campo mental, e depois a formação de todo esse universo subatômico e atômico. Até aqui tudo bem? Matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Pensar no que pensar é a recomendação de André Luiz, que trouxe essa informação. Porque em pensando vamos perturbar essa matéria ou qualificá-la. Perturbando-a, nós estamos fazendo isso contra nós próprios. Porque esta perturbação vai gerar os elementos que nós estamos construindo. Sebastião, o microscópio chega. Oi? O microscópio chega a que hora? Daqui a pouco. Mas como vocês enxergam pelo perispírito, manda o perispírito aqui enxergar, registrar. Então nós já estamos nesta bioenergia, que é uma transmutação da matéria mental. E ela, a matéria mental, tiver a sua origem, que deu origem à bioenergia, na estrutura que nós chamamos de fluido universal. E o espírito, o princípio inteligente do universo, conforme está na Gênese, e em especial com Miramês, na obra que estuda o Livro dos Espíritos, começa como fluido. Quando nós pensamos na bioenergia ou em aplicar um passe, nós estamos usando o fluido universal. Mas ele é estruturado, segundo a questão 29 do Livro dos Espíritos, pelo Espírito, o princípio inteligente do universo. Por isso que Leon Denis, ou melhor, André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, o passe, a arte de curar. Em que mecanismo se baseia o passe? Na vossa ciência atual, o átomo físico não é mais o tijolo indivisível da matéria. Antes dele, existem as partículas atômicas, elétrons, prótons, nêutrons. Antes, as subpartículas. Antes, a vida mental determinante, matéria mental. E depois, as linhas de forças. E ele termina dizendo, tudo é espírito no santuário da natureza. Modifique o pensamento, porque é com o pensamento que interagimos com esta energia. Que nós vamos assimilar uma porção e construir os próprios fluidos. É essa partícula diminuta que é a alma encarnada. Esse ponto de autoconsciência pura que passou por tudo isso aprendendo, não aumentou e nem diminuiu o seu tamanho, Pietro Baldi, em A Grande Síntese. Só se aperfeiçoou. Agora, essa semente tem condição, segundo o que aprendeu no interior dessa árvore, de ser uma árvore também. Assim como meu pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio. Sois deuses. Farão coisas maiores do que agora faço. E esse espírito, princípio inteligente do universo, nasceu do psiquismo divino, que é algo menor do que ele. Aqui as suas partículas constitutivas que vão dar origem ao espírito como princípio inteligente do universo. Então, antes da mônada, segundo Viana de Carvalho na obra Atualidades do Pensamento Espírita, existia o psiquismo divino. E é desse psiquismo divino, segundo Joana de Ângeles na obra Iluminação Interior, que nasce o átomo primitivo.
E é esse átomo que nós estudamos no livro Despertar da Consciência. E não o átomo físico. É daqui até chegar lá, a caminho da angelitude. Então, se eu sou alguém que nasceu do psiquismo divino, e Joana de Ângeles, num dado momento, estamos colocando isso com clareza no segundo livro, porque um capítulo fala desse sal da terra à luz do mundo, que é o título do livro. E nós vamos fazer esse trajeto de novo com novas informações. E num dado momento ela narra, na obra que nós já organizamos, nesse que já está em curso, que a energia que é vida, em sua complexidade, no sentido mais profundo do termo, constitui-se do psiquismo divino. A energia que hoje gera vida, em sua complexidade, constitui-se do psiquismo divino. Aí vem Viana de Carvalho. O espírito, a mônada, o psiquismo divino, melhor dizendo, existe antes da mônada, que também é outro nome que se dá ao átomo primitivo, ao espírito como princípio inteligente. É desse psiquismo que nasce as mônadas. E Joana de Ângeles narra que o amor é o prolongamento do psiquismo. Quem é o prolongamento dele? O espírito. Por isso que Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, Sugestões Oportunas, o amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. E Joana de Ângeles prossegue: antes do amor não existia a criação. O Criador é uma coisa. A criação que existe dentro do Criador, segundo a autora, não existia. E o amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades, porque ele começa como substância que gera a vida, mais tarde nutre a vida, mas num dado momento o amor transforma-se na subconsciência do ser em instintos. Lembra Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo? O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem apenas instintos, mais avançados e transformados, sensações, mais instruídas, emoções, segundo Joana de Ângeles, que acrescenta o item que na hora da tradução não colocaram. Mais purificados, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes experiências, todas as sublimes revelações. Agora é a lei. Antes era a substância que gerou e nutriu. Agora transforma-se na lei que vai organizar e manter. Por isso o amor, como lei a partir da mente para a periferia, chamamos de hormônios. Quem é que governa o seu corpo? Os hormônios. Se você quiser um bem-estar, você vai encarnar quem para transformar em serotonina, noradrenalina, ocitocina, para você ter uma sensação de felicidade, de bem-estar. Agora, se você encarnar a adrenalina, dependendo para que você está encarnando, a coisa pode não ficar tão legal, não é verdade? Esses hormônios, até o campo mental chamava-se virtudes. E virtudes, trata-se de quê? De algo virtual ou de entidades? Quer uma cola? Tem colinha. Depois também tem a prova no final. Prova oral. A fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor, mas desse amor aqui do início. Se é mãe, gesta. Se gesta, deve ser gente grande. Senão Joana de Ângeles não narraria tal absurdo. A paciência, que é a ciência da paz, gera autoconfiança. E a autoconfiança gera mais paciência. E eu falo, é uma filha que quer gestar um filho com a carinha da mãe dessa filha. A neta igual a avó. Saiu a cara da avó. A autoconfiança gerando mais paciência.
Se tiver dificuldade, como eu digo sempre nas palestras, consulte a obra Nos Caminhos de Jesus. Mas dependendo da tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Caritas, já dá para vocês terem mais um insight. O Espírito Caritas afirmar: eu sou a caridade. Se eu sou a caridade e sou um Espírito, a caridade é um ser. Mas na obra Nos Caminhos de Jesus, com Amélia Rodrigues por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 23, O Anjo da Misericórdia, está escancarado a autora afirmando que aproxima-se de Jesus 3 entidades. Eu só não gostei de um detalhe: tudo mulher, tudo feminino. Eu falei, ou os homens estão no reino dos céus ou tudo no umbral. 3 entidades femininas com a luz indescritível do seu padrão espiritual. E a primeira aproxima-se de Jesus e as 3 foram lá para confessar que fracassaram com ele. Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. E a segunda se aproxima: tu te lembras, eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. E Jesus, que é o Cristo interno em nós, orando ao seu Pai, porque ele, Jesus, é uma manifestação do Cristo que governa o nosso planeta, e ele envia um outro anjo, também mulher, a misericórdia, e pede para a misericórdia, que é uma entidade, a conduzir a fé, a esperança e a caridade de volta à consciência humana. Porque a fé falava: eu morava no coração de Pedro, mas ele te negou por 3 vezes e me expulsou de lá. E a esperança diz: aí não teve espaço para a esperança, porque se não tem fé, não tem lugar para a esperança. E se não tem fé para gerir a situação e esperança, que, segundo Joana de Ângeles, a esperança é a doce presença do amor, como substância vital e ao mesmo tempo como lei. Dependendo do que eu quero fazer, a lei é que vai encarnar para governar melhor. Dependendo do que eu vou fazer, eu preciso da substância para construir ou reconstruir um tecido, por exemplo. Até aqui tudo bem? Somos sempre a soma de muitos. Manifestamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos manifestam. Emmanuel, Pensamento e Vida. Então, quando começamos a trazer elementos que não condizem com a harmonia, nós vamos construindo no consciente, na mente, elementos que perturbam o inconsciente e ainda mais o inconsciente. No consciente, que é o nosso laboratório de trabalho, na mente, tudo que construímos aqui, geramos novos condicionamentos que vão transformar-se em hábitos, e quando transformar-se em instintos, são gravados no subconsciente e muda o nosso comportamento se melhor. E tudo que constrói e grava no subconsciente, que é uma fração do inconsciente, gerida pelo superconsciente, se a coisa não for boa, ela expulsa os elementos do superconsciente. Houve pessoas que negaram Jesus. Por agora, eu não tenho trabalho para você, o próprio Jesus dizendo: você não quer trabalhar? Quem comigo não se ajunta, espalha. E quando isso acontece, nós perdemos a conexão com a nossa consciência. E a palavra religião, do verbo religar, é para ligar a alma à sua consciência. Porque não tem como imaginar que eu saí de Deus, perdi o endereço e estou tentando voltar a Ele, porque não existe um espaço fora de Deus. Eu posso ter me perdido dentro dele, porque nele eu existo como individualidade. Vivo uma experiência segundo a minha proposta e me movo daqui para ali de acordo com a minha necessidade. Não é exatamente isso que Paulo de Tarso narra? Eu existo como um ser constituído, estou vivenciando uma experiência porque vivo é o corpo. O espírito, segundo Paulo de Tarso, não é um ser vivo, é vivificante, porque ele não morre. Quem morre, do perispírito para baixo. E vocês sabem disso. Nós podemos perder o corpo pela morte física por negligência. Se fosse por desgaste aprimorante, seria outra realidade.
ele estaria transformando em forças sutis. E se eu não cuidar do patrimônio perispiritual, a segunda morte acontece, conforme André Luiz em suas obras. Perco e me transformo em um ovoide. Porque eu não perco só o perispírito, a própria mente se deforma também. A gente não consegue organizar pensamentos. Por isso que o que menos importa para um ovoide é alguém com pensamento nobre. Porque o que interessa a ele é refazer o percurso. Ter a oportunidade de voltar lá no mineral e, curiosamente, estão prontos? Respire fundo. Nós vamos voltar a ser um átomo físico, no mínimo. E convencer os elementos subatômicos que eu não sou mais o mesmo. Agora, eu mudei de opinião, mudei de ideia, mudei a conduta. E quando eu conquistar os elementos desse átomo, agora eu vou enamorar com outro átomo, um relacionamento sexual e formar uma molécula. E vou precisar convencer esse povo que pode gastar milhões e até bilhões de anos para um ovoide recompor-se. Por isso que ele tem milhares. Imagina a ejaculação masculina colocando na estrutura vaginal uterina e nas trompas femininas de 200 a 500 milhões de espermatozoides. Se não houver a fecundação, normalmente em cada um tem um ovoide, pelo menos. Exercitando. E quando há a fecundação, não é quem chega primeiro no óvulo que entra. Só entra quem tem a chave. O eleito antes do disparar. E os demais, sabendo da lei, formam a coroa de proteção do óvulo e sabendo que todos vão ser integrados no óvulo como alimentos. Nós começamos como canibais. A soma de muitos pode formar um único ser. Espíritos, já que tudo é espírito. E naquela condição, a semente da árvore ainda está deformada, precisando de reconstrução da semente, para mais tarde, como alma reconstituída, agora poder animar um perispírito e um corpo. Mas nós conhecemos espíritos que só depois de chegar à recapitulação no reino humano, ele encarnou 6 vezes sendo abortado. E só na 7ª vez ele conseguiu chegar e todo deformado ainda. E a paciência e a lucidez da mãe não se revoltando nas 6 vezes, porque do contrário, ele não teria a oportunidade. Então, todas as vezes que pensamos em algo, estamos interagindo com elementos da mesma frequência. Todas as vezes que interagimos, permutamos sensações, emoções, sentimentos, de acordo com a nossa inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. E conforme estas expressões, nós vamos construindo alguma coisa para a manutenção do já existente ou para a transformação do que existe em nós. Por isso que não tem como curar a tristeza profunda, que é o processo de negligência nossa, porque a vida me oferta a pauta e às vezes eu recuo diante da situação. E eu tento na primeira vez, e por não conseguir, o meu orgulho fala mais alto e assume o comando da minha vida, e eu não tento de novo, com medo de ser reprovado pelo contexto. Estou falando de experiência própria. E agora, por um processo de insatisfação pessoal, onde eu começo a dilacerar todo esse povo da mente à última partícula, e eu começo a fracionar a minha consciência com essa autopunição, com essa automutilação, a insatisfação pessoal. E a depressão pode começar noutra vertente. Eu fiz até além do que eu prometi, mas o meio não reconheceu. Além de não reconhecer ainda, agiram com ingratidão. E agora eu fico revoltado com o meio. Insatisfação com o meio, insatisfação consigo mesmo é a base estrutural da depressão. E o processo repetido fraciona a personalidade, que tem algo que é substância e algo que é essência.
Algo que é a essência com parte da substância fica eufólica. E algo que está mais para a substância fica apática. Então, ora apático, ora eufólico. Um tanto mais, começa a surgir subdivisões, que chamamos de subpersonalidades. A insegurança, a ansiedade e outras. O medo, ainda aqui próximo. Logo após a depressão, logo após o transtorno bipolar, e no transtorno bipolar, que é como se fosse estados de ansiedade, de insegurança, de medo, manifestando de forma constante. Mas na síndrome do pânico, de forma constante, porque parece que está meio juntinho ainda. Só que na síndrome do pânico, fracionaram, e como cada um tem a sua consciência, eu não sei quando nem onde, quem vai expressar, se o medo, se o pavor e várias outras situações vão assumir o comando e me tirar da realidade. Como fazer para reorganizar tudo isso é o que veremos daqui a pouco, após vocês incorporarem o café. E veja lá o que vão trazer para dentro de vocês e como vão trazer. Tudo bem? Paz profunda, gratidão eterna.